as questões trabalhistas afetam, né, a saúde mental do trabalhador, né? A gente tem fatores externos A vida a tá essa pesada, relação, né? A vida muito pesada, É. então tudo isso vai precisar ser medido, né? Porque assim, a gente sabe que essas coisas acontecem, às vezes bate na sua porta e você não tá preparado. Eu, por exemplo, não estava preparado, mas graças a Deus a gente foi julgado improcedente. Faz um Todos os contrato dias. maravilhoso de prestação de Sim. serviço. Eu posso fazer o melhor contrato, o mais maravilhoso da Não vai vida. garantir. Se na Justiça do Trabalho vigora um princípio da realidade sobre a forma. O que acontece no dia a dia vai prevalecer sobre o contrato. Então não adianta. O contrato é uma formalidade do que acontece na prática. Se tiver casando os dois, perfeito. Pejotizar sem critério pode parecer economia ao início, mas o custo real vem disfarçado de processo, desgaste e reputação arranhada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de Gestão à Mesa. Hoje nós vamos falar de um tema que vem gerado um burburinho aí no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre pejotização e assédio moral. A gente vai falar sobre riscos ocultos e o futuro das relações de trabalho. E aí, né? A gente trouxe aqui duas especialistas nesse tema, né? A Sabrina e a Denisa. A Sabrina, vou fazer um breve resumo, né? Sabrina, nossa advogada trabalhista, empresarial há mais de 20 anos, especialista em compliance trabalhista e gestão de pessoas. Denisa também, com mais de 35 anos de experiência no mercado trabalhista. Hoje ela é diretora do departamento pessoal do Grupo E e já trabalhou e já viu de tudo, né, Denisa, no mercado de trabalho. E a gente trouxe essas duas feras aqui, duas Masterchefs, né? Hoje estamos sem os Masterchefs, mas o tema aqui é pra gente discorrer sobre temas para gerar valor para você, empresário, né? E hoje, né, dando um panorama geral sobre esse tema, sobre a pejotização, né, gente? Tem estudos e pesquisas que falam que essa força de trabalho aumentou 53% em 2024, né? E eu acho que essa tendência para 2025, quando fechar o ano, vai ser um pouquinho maior. E aí, pesquisando sobre esse tema, a gente percebe um grande aumento desse pessoal no setor de tecnologia, marketing, arquitetura, engenharia, né? Então, vem crescendo isso. E aí, nesse meio tempo, né, surgem algumas dúvidas, algumas inseguranças, tanto da parte do empresário quanto do empregado, né? O que ele vai ser exigido, né? O que impacta. Então, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Vamos começar. Vamos lá. E hoje eu tô aqui não como contadora, tá, gente? Porque não é um assunto, eu tava conversando com a Sabrina, o assunto trabalhista não é um assunto que eu, primeiramente, gosto, né? Não tem tanta familiaridade São com esse poucos os assunto. que gostam. E deixo para Denisa resolver sempre essas questões trabalhistas, confio demais. E estou aqui como empresária, mais uma vez eu estou aqui no Gestão à Mesa, mais para aprender do que para ensinar. E eu vou começar com uma pergunta, e eu faço essa pergunta, deve ter mais ou menos uns 10 anos para Denisa. Denisa, o que caracteriza um vínculo empregatício? Empregatício. Bom, vamos lá, né, gente? Tema polêmico, né, Denise? Tema muito polêmico. Nós temos aí vários anos de profissão e várias situações a qual a gente teve que avaliar, né, onde ali encaixaria uma relação de emprego ou não, né? Bom, então, primeiramente, o que é um vínculo, né, de emprego? Por onde se caracteriza esse vínculo de emprego, né? O vínculo empregatício, ele é uma relação empregatícia de contratual formal entre uma empresa e um empregado. E ele é caracterizado por não onerosidade, aliás, não habitualidade, ou seja, é um trabalho habitual. Ele tem onerosidade, ele tem pessoalidade e tem subordinação. E é realizado por uma pessoa física. Um dos critérios que eu costumo dizer que hoje é mais analisado é o critério da subordinação, principalmente.
que é uma subordinação jurídica, né, doutora Sabrina? Isso, é importante a gente frisar aqui que para que seja caracterizado o vínculo, esses requisitos que a Denisa falou, eles têm que estar concomitantes. Então, todos eles têm que estar presentes. Isso. E aí eu falo assim, do lado aqui jurídico, quando a gente pega uma ação trabalhista e a gente vai analisar, o que que pega mais, né? É a tal da subordinação. Uhum. Então, é muito importante isso que você falou nesse ponto, porque o trabalho oneroso, todos eles Todos são. Então, tem. Uhum. Aí você fala assim, mas ele não fazia o trabalho para mim de forma exclusiva. Isso também, às vezes, é irrelevante. Mas a subordinação é o que realmente a gente vai analisar, que é o ponto forte para caracterizar o vínculo. E se ela não estiver presente, não tem vínculo. Sim. Me dá um exemplo, então, de subordinação. Porque, assim, eu me pego muitas vezes no escritório, ali na calça curta ali com o cliente, porque ele fala, não, mas dentro de todas essas questões, Aham. desses itens Dos requisitos, né, para não caracterizar o vínculo, e a pessoa fica ali discorrendo comigo, não, mas não vai ter a habitualidade, não, ele pode vir trabalhar a hora que ele quiser, não, ele não tem que bater ponto, tal. Então, mas o que é, então, essa tal dessa subordinação? Eu costumo falar, Josi, sobre controle. Se eu tenho controle, porque uma coisa é eu contratar um prestador de serviço, que de fato é um prestador de serviço, que tem a autonomia, e eu passar as diretrizes de como ele vai realizar aquele trabalho. Isso eu não estou tendo controle. Eu estou falando, olha, eu estou te contratando aqui para você instalar esse ar-condicionado, eu gostaria que você instalasse aqui, mas ele vai fazer a gestão, né, do modo como ele vai operar. Diferente de seu contrato, eu tenho uma empresa, sou eletricista, e eu preciso de vários prestadores de serviço que vão, faz parte da minha atividade, enfim, instalar ar-condicionado, e vou precisar dele todos os dias, eu vou ter várias lojas para instalar o ar-condicionado, ele vai ser de fato meu empregado. Eu vou falar, você vai começar às 8, seu horário de intervalo vai ser de meio-dia a 1. Se você tiver que faltar, você tem que me apresentar o atestado com tal prazo. Você tem uma meta. Você tem meta, o seu salário é X. Eu falo que o cuidado para diferenciar um prestador de serviço de fato para um empregado já começa na contratação. Quando eu vou contratar um empregado, eu peço o quê? Um currículo, não é? Uhum. E quando eu vou contratar um prestador de serviço, o que eu peço? Uma proposta. Então, eu mostro ali que tem uma autonomia até para negociar. O empregado não tem autonomia para negociar. Ele aceita aquele salário e aquele serviço, aquele modus operandi e acabou. Aceita ou não aceita, né? Agora, um prestador de serviço não. Fala, olha, eu vou fazer do meu jeito. Então, assim, pode até ser que eu fale assim, olha, mas esse meu cliente... ele só funciona de 8 ao meio-dia. Mas eu não estou ali impondo que ele chegue às 8. Se ele chegar às 8h20, eu vou dar uma advertência. Então, não existe penalidade para um prestador de serviço. Então, todo o tratamento do início ao fim do contrato é diferente. Entendi. Ordens técnicas, né? Geralmente a gente verifica muito isso, essa questão de ordens técnicas. Eu vou passar ordens técnicas para ele, vou verificar, vou fiscalizar. Né? Tudo isso ele tem que ter uma certa liberdade para atuar. É isso, Mas né? então eu vou fazer mais uma provocação aqui. Se tudo isso caracteriza subordinação, por que então foi liberado eu contratar a pessoa jurídica, então vamos falar, pejotizar, Exato. a atividade fim da minha empresa? Então, mas aí é diferente. Isso aí você está falando de terceirização, que foi permitido por STF. Antes era só atividade meio, a gente contratava ali o pessoal da limpeza, segurança, e agora foi permitido, considerado como legal, a terceirização. Mas aí eu estou contratando uma empresa que vai prestar um serviço para mim, ela vai ter os empregados dela, e o que eu preciso fazer é fiscalizar se essa empresa que eu estou contratando, ela está pagando direitos, ela está recolhendo o FGTS, então é diferente. Mas Aí nessa a contratação é direta, Entendi. entendeu? Mas eu ainda penso assim, que em relação a essa empresa, que a gente já coloca na cabeça da gente que a pejotização é uma pessoa só, né? A gente já nem pensa como empresa. Porque quando eu penso assim, que essa empresa, que é essa pessoa, no caso, ela teria que seguir as regras de trabalho que eu sigo dentro da empresa, né? Então, por exemplo,
Se a minha equipe chega às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã e trabalha até às 11h30, e essa empresa vai colocar as pessoas dela para trabalhar lá, ela também teria que chegar às 7h30 até Então, às mas 11h30. se as ordens forem diretas suas para ele, você tem um sério risco, se ele ajuizar uma ação trabalhista, de ser caracterizado o vínculo com você. É. A subordinação dele é dele com a empresa contratada, sua. E não sua direta com ele, Vou entendeu? te dar um exemplo Aí, se ele for uma prático. eu presa, é dele com ele Sim. mesmo. Vou te dar um exemplo prático. Se você contratasse uma pessoa para tem algum balanço em atraso e você contratou um serviço dela, sob demanda, você fala assim, olha, eu preciso que você feche 20 balanços para mim, balanço patrimonial. Essa pessoa, ela não necessariamente precisa ir no escritório das 7h30, 5h30. Ela pode trabalhar lá da casa dela, meia-noite, 1h da manhã, a hora que ela vai te fazer, o que você vai combinar previamente é um prazo, é uma proposta. Sim. Vou te entregar esses 20 em 30 dias. É o resultado. É o resultado. Então, normalmente, para essa pejotização ser um ambiente legal, é dessa forma. Então, não tem que caracterizar um vínculo, uma jornada expressiva e a subordinação. Por exemplo, se essa pessoa que você contratar fica doente e falta uma semana, ela não tem que te mandar um atestado. Sim. Ela tem que se comprometer com aquela entrega. E eu só vou pagar também mediante aquela entrega. Né? Então, se essas normas ficarem claras já na contratação, seu risco diminui. Sim. Né? E aí, o que você muito bem falou no início, Thaís, quanto mais especialista, né, naquela execução, naquela função é a pessoa, mais crível é de que é um contrato de prestação de serviço e não uma fraude, né? Porque assim, gente, pode até parecer mentira, mas quantas pessoas já me falaram assim, eu não posso falar para minha empregada doméstica abrir uma MEI e eu pagar. Gente, isso é para burlar, como né? como que uma empregada doméstica vai ter Abrir autonomia? Cadê a autonomia de uma empregada doméstica? Não existe, sabe? Então, assim, não adianta. Aí as pessoas falam assim, não, mas a reforma permitiu. E tem muitos clientes que ficam revoltados, né? Porque não adianta. Quando a gente chega uma reclamatória nas minhas mãos, eu vou analisar, e aí tem a primeira reunião, e ele vai me contar como que era aquela relação, fala, olha, você tem um passivo aqui. Ah, mas permitiu, fulano falou que pode, tem um passivo aqui. Então, quando ele me conta como que era, porque pode ser, gente, chega lá e fala assim, vocês também devem receber esse tipo de demanda. Faz Todos um os contrato dias. maravilhoso de prestação de Sim. serviço. Eu posso fazer o melhor contrato, o mais maravilhoso da Não vai vida. garantir. Se na Justiça do Trabalho vigora um princípio da realidade sobre a forma. O que acontece no dia a dia vai prevalecer sobre o contrato. Então, não adianta. O contrato é mais uma formalidade do que acontece na prática. Se tiver casando os dois, perfeito, né, Denise? Isso mesmo. E aí, aproveitando esse tema, né, Sabrina, eu tenho uma pergunta para você. Hoje, quais são os prós e os contras dessa pejotização, da visão do empresário e do empregado? Então, Thaís, se for uma pejotização legal, né, tem os benefícios de maior autonomia, porque a gente vê, você falou aí de mudanças na relação de trabalho, principalmente essa geração nova, gente, eles não querem se prender a lugar nenhum. Então, essa autonomia tem sido vista com bons olhos, principalmente para a geração que está vindo aí. Então, a autonomia por parte do empregado, uma maior liberdade, eles não querem ter jornada, então eles prestam serviço. O home office hoje é muito relevante quando eles vão analisar. Mas os contras, né? Você não tem ali uma segurança de um salário fixo, os direitos trabalhistas não estão resguardados, ele vai ter que fazer a gestão do INSS dele, porque se ele sofrer um acidente, ele vai ficar desamparado. Então, sob o viés do empregado, eu posso fazer essas considerações. Para o empregador, eu acho que, se eu estiver errada, a Denise me corrija, a economia, né? Que de tributos, de INSS, contribuição previdenciária, que acaba os encargos, acaba encarecendo muito o contrato. Então, às vezes, eu pago um salário
considerado baixo para quem recebe, mas para quem paga é altíssimo, porque tem ali todos os encargos. Normalmente, uma folha trabalhista, a gente tem feito uma média aí, a gente chama de fator K, né? Esse fator K, essa pessoa, ela pode custar até 1,6 a 1,8, dependendo da empresa e do benefício que ela oferece. Então, uma pessoa que custa R$ 1.500 de salário, que a gente está falando do salário mínimo, ela pode custar para o empresário em torno de 2.800, 2.900 no final do dia. E né? sabe o que eu vejo mais, assim, e eu percebo os dois lados da moeda, assim. O empregado, por mais que quando ele está contratado pela CLT, ele tem alguns benefícios e algumas garantias e direitos, ele perde também no seguinte problema, eu acho. O empregador não consegue pagar para ele um salário mais alto, porque quanto maior o salário é, maior também são os encargos que ele vai pagar em cima daquele salário. E o próprio empregado tem muito desconto na folha dele. Sim. Então, por isso que, assim, existe uma crescente não só do empregador querer contratar como, vamos falar aqui, PJ. como PJ, mas do próprio empregado querer também ser contratado como PJ. Porque, assim, vamos ser realistas, gente. Você pode ter descontos, dependendo do seu salário, que vão aí chegar na casa dos 27,5%. Então, 30% do que você ganha, você não vê a cor desse dinheiro. E muita gente precisa do dinheiro agora. É agora, porque a gente Não tenta adianta falar, o seu FGTS está sendo depositado. Não, mas eu preciso do dinheiro no mês, E para pagar meus boletos do mês. E numa rentabilidade baixíssima. Sim. Então, o que adianta eu falar assim, ó, eu tô trabalhando, meu FGTS está lá. E aí você começa a perceber pessoas que têm medo de sair do emprego, porque tem medo de perder o saldo que está lá no FGTS. Pessoas que precisam do dinheiro agora, precisando do dinheiro agora, vai passar a necessidade, mas tem medo de pegar o saldo, tem medo de mudar de emprego. Então, é assim, é uma garantia, mas é uma garantia pobre, eu acho. Uma garantia muito pobre. E fica a longo prazo. E hoje em dia a gente vive numa economia que a gente não pode, não tem essa visão, infelizmente. Eu tô fazendo uma poupança compulsória. Gente, tá faltando dinheiro para pagar o boleto, tá faltando dinheiro para comer, às vezes, mercado. exatamente. Então, assim, fica atrativo. Só que aí é onde mora o perigo, né? Porque às vezes fala assim, fica atrativo para os dois, mas a gente não pode deixar de alertar que existe um passivo ali. Então, como que vai ser essa contratação? É importante ter esse respaldo quando for contratar, né? O empresário procurar uma assessoria para poder entender, olha, eu estou querendo contratar esse cara, nesses moldes, analisa para mim se cabe, quais são os meus riscos, e de repente ele vai analisar e falar assim, não, eu vou falar, tem um passivo, mas ele vai falar, vou encarar esse passivo, porque assim, não é tão descarado assim, existe de fato uma autonomia, ela não é tão absoluta, mas também não é uma subordinação. A gente que fala hoje que existe vários contratos aí, haja vista Uber, não é subordinado, também não é totalmente autônomo, é o que a gente fala que é para-subordinado, e aí? Ninguém sabe o que acontece. Lidar com a forma de como ele vai reagir ali Sim. naquele ambiente de trabalho ou naquele ambiente de prestação de serviço, né? Exato. Porque na prática a gente sabe. É. Eu contratei um PJ, então eu vou dar uma liberdade maior para atuar. Eu sei disso, eu preciso ali daquela execução, mas eu tenho que dar uma liberdade para ele atuar. E não é nem só a pessoa que contrata, né, Denise? O Sim. dia a dia, dá um Sim, o treinamento para o dia a dia. resto da equipe, porque às vezes o gestor que vai lidar direto com ele não sabe Isso. que tem que tratar de forma Exato. diferente. Sim. Não. Agora também tem uma outra... Desculpa, Thaís. Tem uma outra crescente que eu tenho visto muito também, então dos salários mais baixos, mas também dos cargos executivos. Eu ia falar isso. Era isso que eu ia falar. A gente até recomenda, né, Josiane, que essas propostas de pejotização já sejam para cargos de sêniors, né? Sim. Sêniors, uma pessoa que tem mais maturidade, lógico que o risco ele existe sempre, o risco ele tá ali, gente. Todo mundo corre um risco, a gente sai da rua, em casa a gente corre risco. Mas eu acho que cabe essa avaliação. Fala aí, Josi. Com certeza. Até a própria reforma trouxe ali, os altos empregados são vistos de forma diferente. Esses dias eu estava assistindo um podcast também com um juiz, que foi até meu professor lá no Rio, o Otávio Calvé. Para mim, ele é brilhante, assim, e ele falando exatamente isso. Gente, quando chega uma ação na mão do juiz, que ele vai olhar um peão de obra
e um alto executivo, aí ele vai falar assim, o cara trabalhou por anos ganhando 50 mil reais, 100 mil, tem casa. carro do ano, apartamento, ele mora no Rio, né? Então ele falando, apartamento no Leblon, aí o cara vem, não pagou o imposto de renda, né? Não teve a incidência, e agora vem pedir vínculo. Ele fala assim, não, então tá, você quer vínculo, mas aí também tudo para trás você vai ter que pagar. E o cara já pensa 2 vezes. Aí ele fala assim, não dá para querer o melhor dos mundos. Mas o tratamento, a gente vê que pelos próprios juízes, né, a análise é totalmente diferente. Como eu falei, quanto mais especializada a atividade, maior a remuneração, é mais crível que é, de fato, um contrato de prestação de serviço, né? E não uma pejotização fraudulenta. Tem acontecido muito, tem aparecido muitas, não só muitos clientes para a gente, assim, abrir como PJ, vamos dizer assim, mas vendo também, às vezes, amigos, né, que são contratados como PJ em grandes empresas. Porém, principalmente aqui em Uberlândia, a gente já sabe que algumas das maiores empresas aqui de Uberlândia já tiveram fiscalizações e tomaram multas muito pesadas por conta dessas contratações, né, Sabrina? Então, a gente fala muito do risco pensando sempre em reclamatória trabalhista, né? Sim. Mas o que eu falo que o meu grande medo é autuação e ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. A gente já teve caso lá no escritório de inquérito, né? Foi instaurado inquérito e a gente tinha que mandar a documentação. E era uma empresa grande, salário alto. E aí vem aqueles, né, termos de ajustamento de conduta para a gente fazer com multas pesadíssimas e se descumprir. Então, a preocupação tem que ir muito mais além de pensar só numa ação, porque você consegue ali pagar, dependendo, vai ser um passivo grande, mas você consegue negociar e às vezes faz um acordo e tal. Agora, independente de ter ajuizado uma ação, uma reclamatória trabalhista, tem as ações coletivas por parte dos sindicatos, ações, pesadas, ação chatas, civil né, pública e fiscalização por parte do auditor fiscal do trabalho. Sim. Então, por isso que a gente fala que o passivo é muito grande e precisa de uma análise criteriosa, né? A Denisa, ela é uma pessoa assim... Pensa uma pessoa que gosta de andar certinho. Conservadora. Na linha. Conservadora no... É melhor prevenir, né? No último grau. Às vezes eu fico até irritada com ela. Fala, Denise, mas o que tem? Só uma vez a gente diz, mas eu não indico, não. Quando acontece, às vezes, sabe, Sabrina, eu falo, lembra que eu te falei? Te avisei. Não, tem clientes que falam assim, não, mas eu tô te contratando, não é pra você falar que não. Eu falo... Olha, meu papel aqui é te alertar e te mostrar quais os riscos. Porque se você quiser encarar, encare sabendo o quê? Porque é muito pior do que eu falar assim, não, vamos fazer, né? Igual tem gente aí que vende blindagem trabalhista. Gente, não existe blindagem num país... Eu não sabia dessa, não. A blindagem patrimonial eu sabia, olha, mas blindagem trabalhista, você abre o Instagram aí, você vai ver vários que te prometem uma blindagem. Blindagem num país de insegurança jurídica total, que vocês estão vendo aí o tempo inteiro. TST, hoje pode, amanhã não pode. Tem vínculo, vai lá no STF, o número de reclamação constitucional no STF, gigantesco. Chega lá, não tem vínculo. O que pode, o que não pode? Se a pessoa vier de pronto, fizer uma pergunta assim, assim, peraí, deixa eu pesquisar a jurisprudência, pode ser que de ontem para hoje teve uma mudança aqui. E eu não tô falando nem brincando, é muito sério isso, né? Então, como que você vende blindagem? Eu também sou mais conservadora e às vezes eu vejo que meus clientes ficam extremamente irritados. Aí eu falo, eu não tô falando que você não pode fazer, mas eu tô te falando que você corre esse risco. Se você quer fazer, né? Vamos lá, vamos fazer. Porque a estratégia de negócio, gente, quem sabe é o empresário. Eu trago a parte jurídica e os riscos, e aí ele vai analisar. Não, mas se um entrar, o tanto que eu vou economizar com esse X, né? Vai compensar. E quem sou eu para inviabilizar o negócio do cliente? Nós já tivemos alguns clientes que eles falavam assim, eu prefiro fazer um fundo de reserva para assumir esse risco. Então, ok. Se e não você faz o fundo de reserva também, não. Não faz nada. O fundo de reserva só tá na cabeça dele. Aí vem, doutora, se eu for condenada nesse valor, eu posso fechar. É bem complexo, né? Ô, Sabrina e Denise, vou perguntar para as duas agora também.
Até esse podcast que a gente tem levado, né? Eu acho que, se eu não me engano, nós estamos no quarto ou quinto. E a gente tem um público que tem muito crescido dentro do nosso escritório, que é um público que a gente tem olhado bastante para ele, que são restaurantes, bares, lanchonetes, qualquer tipo de estabelecimento no setor gastronômico. E dentro desse tipo de estabelecimento, você sabe que tem muita relação trabalhista que às vezes nem é CLT, nem é pejotização, é nada. É o que? É o freelancer, Totalmente né? É o tal do freelancer, é o tal do entregador. A gente teve um cliente que está com um processo ainda em andamento, né? Que o entregador processou ele e o no caso dele não era o iFood, era o Zé Delivery. Ah, tá. Mas ele está respondendo a esse processo trabalhista. E então é um setor que tem muito tido esse tipo de contratação. E eu vejo como preocupação para esse setor, principalmente, estava conversando hoje com a Thaís, porque a gente já teve clientes lá que, por exemplo, uma panela de pressão estourou e a pessoa morreu, não? Não, ela teve perda auditiva severa. Então, nesse caso, imagine se essa mulher fosse uma MEI. Né? A panela de pressão estourou, quase matou ela. Teve uma perda. Pode até ser que tenha um afastamento aí, ou uma aposentadoria por invalidez. Se essa pessoa, essa cozinheira ali, ela fosse MEI, ela teria algum tipo de benefício, uma aposentadoria por invalidez ou não? Então, primeiro a gente tem que ver se de fato ela era MEI, prestadora de serviço. Não, essa não era, não. Essa era contratada. Mas se ela não fosse, né? Então, ela teria alguma segurança? Em caso de acidente, a gente teve uma decisão recente, salvo engano, foi do TST, que era uma faxineira mesmo, ia na casa eram dois aposentados. Salvo engano, 2 vezes na semana, ela caiu da escada, ficou paraplégica e a Justiça do Trabalho condenou. Aí a gente até brinca assim, com os colegas advogados, qual o princípio que foi aplicado? O princípio do tadinho. Porque, assim, se for procurar na legislação... 2 vezes a semana tem. não caracteriza o vínculo que a gente perguntou, aí você né? fala assim pra mim, mas com base em quê? Aí vai para os princípios constitucionais, princípio da proteção. Mas, então, assim, em caso de acidente, com sequelas, em caso de morte, você pode, assim... eu posso afirmar que o risco de condenação do empregador é alto. E até porque em caso de acidente, eles falam, né, que às vezes é até terceirizado. Eu tô com um caso lá no escritório que o meu cliente é empresa terceirizada. A responsabilidade nesse caso é objetiva dele, é solidária. Ele não vai, ele vai responder junto com o empregador. Então, assim, a gente está nesse impasse aí, quando a gente fala dos entregadores de Uber, eles estão querendo criar um instituto que não existe, né, Denise? Sim. Que não existe justamente para proteger essa pessoa. Porque se você for pensar hoje, eu entendo que ela que teria que pagar o INSS dela para se resguardar e ter lá, receber o benefício. Mas se ela não tem... Aí serão 2 esferas, né? Uma trabalhista e uma previdenciária. Possivelmente, se ela já era contribuinte, né? Já teria ali o período de carência, sim, ela vai conseguir o benefício junto ao INSS. Mesmo ela sendo MEI? Sim. E aí vai para outra esfera trabalhista, que é a questão da responsabilidade objetiva ali do empregador. Entendi. Mas se ela vem, por exemplo, a falecer, e aí a família geralmente entra com processo. Geralmente caso, não, né? gente, assim... Certeza. Geralmente. É sempre. Complexo. E são indenizações pesadas. Eu falo que acidente né? Muito. As indenizações são principalmente por morte, assim. A gente tem uns casos lá no escritório que respondem assim, tem casos que chega na casa de milhões. E tem os irmãos. A gente teve um processo lá que o cara trabalhava aqui e os irmãos lá do Nordeste, a gente juntou prova de que o irmão era brigado. O juiz mandou pagar para todo mundo. Indenização pela morte do cara. Todo mundo paga um pouquinho. Cada um recebendo, nem conversava, os irmãos aí recebeu. Tá vendo, irmão? Então, e eu quis trazer essa conversa que a gente teve hoje de manhã, que não nem estava programada para a gente conversar aqui, justamente porque era uma discussão entre eu e a Thaís aí, que eu falei assim,
a cozinha, ela é um lugar que pode ter muito acidente. Sim. Então, E tem, né? e tem, de fato tem. É uma faca, é uma panela que estoura, é um botijão balde, que pode explodir também. Então, uma fritadeira que pega fogo. É uma área que pode ter muito acidente, que é onde tem que ter mais atenção, né? Sim. Mas isso que você falou da informalidade nesse setor gastronômico, a gente também atende alguns clientes e a gente vê que é uma dor, assim. Eu falo, não, mas essa pessoa não pode ser freelancer, ele tá olhando pra você e fala assim, você não tá entendendo, sabe? Não sou eu que não quero assinar a carteira dele, não, ele que não quer. É. Porque se ele arrumar uma pessoa que pague R$ 200 pra ele a mais na noite, ele não vem amanhã e eu não tenho com quem contar. E o cara sai 2 horas da manhã, ele leva todos os garçons em casa. É aquele tipo de funcionário de empregador que dá todo o suporte para ver se segura. Mas se ele falar pro cara, não, eu só fico com você com carteira CLT. assinada, o cara nem aparece mais. É. Então, aí, o que a gente faz? A gente até estava ajudando ele, procurando empresa de recrutamento. Aí, a mulher da empresa de recrutamento falou assim, nesse setor eu não tenho como te ajudar. Eu falei, aí, o que eu falo pro meu cliente? Eu Infelizmente, sei o que é uma você fala. realidade, né? Procura o Grupo E, que nós temos recrutamento Aí, ó, e seleção então pronto. especializado Então, já vou te no passar setor segunda-feira quem gastronômico. que é o cliente, pra você poder dar um jeito. Nossa, Porque... por favor, a gente Mas já é- tem um banco de currículos de 5 mil cozinhas, auxiliares. Nossa, excelente. Mas, Sabrina, é muito complicado mesmo. É um Um nicho, segmento. para você ter ideia, por que a gente tem especializado? Porque é um nicho que as demais empresas de prestadores de serviço não querem atender. É bem complicado, tem essa questão da informalidade mesmo, tem essa questão de, por conta de, às vezes, 10, 15 reais, você ainda falou 200, eu falei, não, por 200 o cara vai mesmo. Mas tem uns que vão por conta de 15 reais a mais na noite, Eles vão entendeu? ficar de Uber. É, De Uber então. de volta. A gente vê isso quando você fala. E uma das discussões minha com a Josiane foi isso. Um cliente meu chegou hoje e falou assim, não quero saber de CLT mais, vou só contratar no PJ. Auxiliar de cozinha. Eu falei, não vai dar certo não. Porque assim, na minha visão, se você quer contratar um PJ, eu colocaria nos cargos base, né? Não nos cargos base, nos cargos mais no topo da pirâmide, sim. né? Um coordenador, um gerente, um diretor. Mas nessa parte, até porque é a maturidade da pessoa, é o tipo de gente que você lida ali o tempo todo. Mas o que a minha cliente falou foi o seguinte, Thaís, hoje um freelance pra mim, se ele vem toda sexta, sábado e domingo, ele pode já colocar um risco. O meu risco, ele já existe, Sim. né? Então, o que eu quero agora é formalizar. Eu quero foi o que eu fazer... te falei, você não vai inviabilizar o negócio do seu cliente Exato. também. Você tem que trazer uma solução um pouco mais Meio viável. termo, né? Falar, ó, o que a gente pode fazer aqui para, né, para não blindar, mas dar um respaldo. Ó, é porque blindar você não vai. Não. Mas fala assim, ó, aqui você tá errando menos, vai por esse caminho. Então, a gente fala que até assim, a gente, às vezes eu pego contrato de prestação de serviço que tá escrito lá, férias. Gente, aí até terminologia você tem que mudar. Você troca férias por recesso. Descanso, Me manda seu currículo. Não, me manda sua proposta. É isso. Fala de verbos rescisórios. Fala, não, Caso não dê liquidação, né, apuração dos haveres. Encerramento de do contrato, né? Não é rescisão, sabe? Então, assim, são pequenos... isso tá lá o crachá da pessoa com o nome da empresa e tá... fulano, diretor... Gente, tenta evitar essas coisas assim, né? Que fala, Não dá o tiro no próprio só pé, né? isso vai evitar? Não, mas aí a junção de coisas, né? Facilita pra gente aqui, na hora que chega a processo, ação né? trabalhista, né? Eu falo, nossa, aqui pelo menos eu posso ir por esse caminho. Mas são legais essas dicas. E só para ressaltar, assim, né, doutora Sabrina, que o freelancer, na verdade, hoje, ele é regulamentado pelo trabalhador intermitente, né? Então, assim, é uma realidade que a gente vivencia aí todos os dias, né? Eu contratei um freelancer, aconteceu um acidente, o que eu faço? E é fácil fechar uma folha de trabalhador intermitente? Não é Denise? fácil. Não tem Você nada gosta? fácil, tem nada fácil com intermitente. Eu rezo gente. todos os dias, não contrata freelancer. O meu coitado do Mas- povo também não tem o que fazer, mas não pode contratar É. PJ, não pode contratar freelancer, Mas- o freelancer no trabalho intermitente. Vou Sim. trabalhar com o quê? Né? Vou nós fazer Nós temos que pensar aí na proteção, né? E na saúde ali das nossas empresas, Sim. né? Isso para nós é o primordial. Isso É um tem a ver crescimento com risco sustentável, Sim. né?
Isso tem a ver com risco oculto? Tem, porque o risco oculto é exatamente isso, né? Eu estou contratando e o que está por trás daquilo? Quais são os meus riscos? É de ser considerado uma fraude, de caracterizar vínculo, ter que pagar todas O retroativo as verbas E retroativas. eu entendo que um acidente é um risco oculto, porque assim, você não contrata muito pensando que isso pode acontecer. Você contrata pensando que a pessoa pode te levar na justiça, do trabalho, né? A gente pensa mais nesses problemas. Mas determinadas funções, eu acho que tem um risco oculto grande de acidente, que seriam os entregadores, que pode Sim. ter acidente de moto, né? Acidente sim. de trânsito, e principalmente cozinha. E, assim, eu tô falando aqui, gente, nesse ramo do setor gastronômico, mas se você for olhar nos outros A ramos, em construção cada... civil, Nossa. que tem de Construção civil tem acidente, demais. gente, o que tem de Fábrica, acidente. né? Nós tivemos uma situação em uma empresa cliente também, já há um tempo, deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos. Empresa gastronômica contratou, né, o freelancer motoboy para fazer a entrega num determinado final de semana. E, de repente, esse rapaz sofreu um acidente e veio a óbito. Nossa. E aí? O que fazer nesse caso? Né? E aí vem a família, né? Vem todo aquele amparo que você precisaria dar ali e os riscos que tá por Oculto, trás, né? oculto Porque, assim, por trás dessa todo situação. mundo que pelo menos vem conversar comigo, aí eu passo lá pra Denisa, porque a Denisa lembra de mais coisa, é muito, muito pensando só no processo trabalhista. Tem duas coisas que as pessoas pensam, então por isso que eu nem chamo de risco oculto, é o risco na cara mesmo. Que é você ter que responder a um processo trabalhista e ter que arcar com esses custos. E o empresário depois tem que responder por então, isso. O as gasto, duas né, o coisas, né? custo, Pro lado né? do empresário, o benefício dele não ter que pagar os encargos, mas pro lado o lado ruim para ele de ter que, talvez, Tem que responder um responder, processo Responder, trabalhista. Então, sim. isso para mim é o que tá na cara. Agora, os ocultos tem 1 milhão de coisas Não, que pode e acontecer. quando tem acidente, aí o Ministério Público do Trabalho vem com força também. Vem. Que aí começa a instaurar inquérito, vai Bloqueia investigar, a e aí pode atividade. Interdita, inviabilizar a sua, Uhum. né, Que aconteceu suas também, Faz né, atividades. interdição, né, da Até, empresa. mas você sabe que até quando é CLT e tem acidente assim com Não, sim, óbito, sim. interdita, né? Principalmente quando é empregado mesmo. Eles vão instauram um inquérito e vão querer saber se aí a gente precisa do apoio de um assistente técnico especialista, né, para poder dar o apoio ali para a empresa. Então, assim, eu falo que é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem que estar sempre ali atento à contabilidade, com o RH, o advogado. É um para trabalho em poder, conjunto, né? E assim, essa questão ela tem sido cada vez mais importante, né, gente? E aí eu já vou fazer um gancho aqui no próximo tema. no nosso próximo tema, que esse tema assim, ele tem me assombrado muito e que é o assédio moral, né? E eu vou jogar a pergunta para vocês duas, vocês brigam aí no ringue. Não, a gente não briga, não. A gente não tem conduta assediosa aqui, não. Eu já perguntei para as duas, já me responderam várias vezes, eu já li muito a respeito disso. E acho que agora com essa NR01, isso vai vir mais à tona ainda, né, gente? Depois, eu quero fazer um podcast só sobre a NR01, não é hoje. Uhum. O que caracteriza o assédio moral? Você quer começar? E por que ele já tá tão banalizado, né, gente? Porque agora também Tudo é assédio, você né? espirra é É assédio, assédio. gente. Então, vamos discorrer sobre esse tema. Sim. Bom, então, o assédio moral, ele se caracteriza por situações abusivas, né? De um empregador contra um empregado, ou de um gestor contra um empregado, né? Situações que colocam ele em situações vexatórias, gritar com o colaborador, situações que deixam ele ali realmente constrangido. São ações né? reiteradas, né? Eu faço Ações para poder reiteradas. desestruturar emocionalmente aquela pessoa, né?
Não é um fato isolado. Isso. É importante a gente falar que a gente tem, às vezes, em mente que o assédio é sempre descendente, né? Do gestor para com o empregado. E o assédio, ele pode ser ascendente também. Então, eu faço um motim aqui dos empregados, foi contratado um gestor novo. Fala Vamos mal. ignorar Uhum. as ordens dele. Então, ele pode ser Olha, ascendente. Sim. nunca tinha pensado Sim. por esse lado, não. Falar E viu? mal do Pode também, gestor nas é. redes sociais também, Sim, por e- exemplo, postar alguma coisa, porque assim, as redes sociais hoje é onde mais acontece, né? É. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e aí você posta lá no LinkedIn que seu chefe é uma bosta. Indiretamente você não marcou seu chefe, você fala que você tem um problema com a liderança, mas todo mundo que tá na sua rede sabe que Sabe você que você trabalha e sabe trabalha quem ali. que é seu chefe. É. Então Sim. isso é caracterizado um assédio moral contra o gestor, né? E ele pode ser horizontal, entre colegas, né? Então, Sim. assim, um colega ignora a opinião do outro, eu coloco ele num canto, tudo que ele vai falar e fala, sabe, pô, não, agora não. Ah, sua opinião não importa. Uhum. Então, não são situações isoladas, as pessoas confundem muito cobrança de meta, se não for, Não, né, eu aquelas... ando com medo de falar em meta, eu ando com medo até de falar com as pessoas, gente. Não, Porque agora tudo é assédio moral. Eu fiz uma audiência quinta-feira e aí foi muito engraçado, que a nossa petição inicial veio daquele jeito, assim, né? E a empresa mandou como testemunha o acusado de ter assediado. E aí, quando eu fui perguntar ali pra ele como que era e tal, eu fiquei sem graça, coitado. Porque, assim, ele falou, ela falou isso de mim? Não, mas nunca aconteceu isso. Eu falei, gente, o cara tem que ser muito diferente do que ele aparenta aqui pra, de fato, ele ter feito tudo isso. Aí a testemunha dela, da reclamante, a gente perguntando, mas como que era o tratamento? Ele tratava mal? Tratava. Teve um dia que ela chegou muito atrasada e ele deu advertência. Ele assediava. Eu falei, caramba, gente, mas aí Tá vendo? a Tô te falando pessoa porque que a chega gente vai atrasada e isso é ficando- assédio. Então, assim, a gente vai ficando com medo. o que a gente recomenda e o que a gente tem feito muito? Treinamentos. As empresas hoje que têm mais de 100 empregados, né, que tem CIPA, são obrigadas a ter o programa de combate ao assédio moral e sexual. Mas a gente recomenda Ouvidorias também, né? canal de denúncia, mas a gente recomenda que até as empresas menores tenham esse programa de combate ao assédio, porque como eu falei, o assédio pode ser horizontal, né, de forma horizontal, entre colegas. Se ali as pessoas não têm treinamento, eu tô sofrendo um assédio. Eu não sei quem procurar, porque a pessoa se sente, às vezes, envergonhada, não tem coragem. E se a empresa, né, não faz nada, não toma nenhuma providência e é omissa, a responsabilidade é dela. Então, ela tem que ter esse olhar, esse cuidado com os empregados, com a conduta deles, e até deixar muito claro isso. O que não é assédio? Entendeu? Essa cobrança que eu te faço faz parte do meu poder diretivo. Eu tenho que te cobrar a meta. Eu não tô mandando você fazer igual a gente sabe que faz dancinha. Não é isso que eu Não só tá tô te fora do pedindo o escopo, resultado do que você foi contratado para me entregar. Isso. E você tá chegando atrasado. E sua cumprir conduta- o que foi combinado Exatamente. em contrato, né, gente? Como que Horário para entrar, horário para sair. Você não vai gritar, você não vai falar com ele de forma humilhando, mas é importante e muito importante que as pessoas tenham saibam diferenciar. Isso. Porque, igual você falou, hoje em dia também tudo elas se sentem, nossa, Ai, meu eu cheguei Deus. atrasada, Ai, me fiquei deu constrangida. advertência. Aham, Uhum. mas se eu tiver lá um regulamento interno na minha empresa e falando que você tem que cumprir o horário e que se você não cumprir, você vai ser advertido, Eu vou tô cumprir. cumprindo o que tá lá e você sabe, tem conhecimento disso. E você que tá errado, né? Sim. Não é o. E eu acho que a linha ali é muito tênue, né? Sim. Porque eu acho que o empregador também falta um preparo para ele falar com aquela pessoa, né? Eu acho que a gente pode falar tudo com as pessoas, mas depende da forma. Porque tudo que a gente vai falar, o tom é muito importante, a sua cara é importante, É por falta Até- de até a conhecimento mesmo, às gesticulação, vezes, né? né? Que caracteriza um assédio que às vezes você tá humilhando a pessoa. E aí, às vezes, aquilo ali também vira um problema psicológico, um adoecimento mental da pessoa. Então, por isso que eu falo que aquela linha é muito tênue
entre assim, um assédio e a forma de falar. Às vezes a pessoa tá falando, a gente fala, né? Nesses treinamentos, a gente não comenta sobre atributos físicos da pessoa. Porque às vezes, para você é engraçado. Eu faço uma comparação, sei lá, de uma pessoa que tá acima do peso com uma atriz gordinha. Aí todo mundo ri, às vezes até a pessoa ri. Porque ela tá sem graça ali, mas aquilo é uma dor para ela. E quem sou eu para não validar essa dor? Porque nela dói realmente. Então, nesses treinamentos, a gente não se fala de atributos físicos, da cor da pessoa, da religião, da opção sexual. Isso não é brincadeira. A gente teve um caso de um reclamante que entrou pedindo indenização por assédio, e aí ele falou que tinha um cachorro pretinho que ficava na porta da empresa e ele era negro. E aí todo mundo começou a chamar ele com o nome do cachorro. E aí ele, no dia que a gente pegou e foi conversar, né, ele tá alegando isso de fato acontecia, aí o gestor dele falou assim, acontecia, mas era brincadeira, e ele ria. Gente, ele ria porque ele ficava sem graça, mas quem te falou que aquilo pra ele... quem falou pra ele que era engraçado? Não é engraçado. Então, assim, não cabe mais. Antigamente cabia. A gente, né, ouviu umas coisas, assim, eu vejo até a geração dos meus pais fazem umas piadas que meus filhos olham pra ele e falam assim, não dá. Esse comentário seu foi péssimo. Porque realmente, graças a Deus, tá mudando essa visão. Então, mas ainda cuidado. Quando ainda é assim, Sabrina, eu ainda acho que é válido, igual você falou, quem é a gente para invalidar, né, a dor da pessoa. Mas o que eu tenho visto são processos muito rasos. Parece que tá muito fácil a pessoa acusar a empresa de assédio moral e discorre ali você lê o processo, eu chego a ter vergonha alheia do que a pessoa escreveu, que eu falo, não é possível. Sabe a mulher que essa mulher que tava aí perguntando, não é possível que ela falou isso de mim. Mas é isso, você fala assim, não é possível, gente. O que eu dei a entender, às vezes, que foi isso? Mas aí é importante a gente falar que no processo do trabalho existe a distribuição do ônus da prova, que quem tem que provar o quê? Quando o reclamante fala que ele sofreu assédio, cabe a ele provar. Então, se eu sou uma empresa séria, que eu sei que eu não fiz isso, ou que eu tenho treinamentos, e tem lá, os funcionários têm o comprovante de que fizeram treinamento, de que tem um regulamento interno, é muito difícil ele conseguir provar. É muito difícil. Então, assim, se tiver todo esse cuidado... Agora, tem casos, gente, que a gente vê uma coisa muito importante também, é a gestão de WhatsApp e redes sociais. Às vezes, o gestor nunca tomou conhecimento, dono da empresa, mas está lá no grupinho de WhatsApp, tá zoando ele. Grupo que a pessoa nem sabe que existe. Então, se você tem uma política interna de gestão de WhatsApp, que o grupo oficial da empresa é o X, que só pode mandar esse tipo de mensagem, que piadas não são aceitas, que correntes não são aceitas, e não. Por quê? Porque senão a pessoa fica ali, nem sabe que existe, aí chega na hora que você mostra, fala assim, não, mas aqui, os prints que ele colocou, falou, meu Deus, não é possível que ele falou isso. E acontece muito. E eu vou te falar, eu vi um caso, eu tava conversando com uma advogada esses dias também, e ela me falou que pegou uma causa, porque era um grupo da empresa, e o menino postou uma foto do filho que nasceu, e alguém falou assim, feio demais. E aí, no outro grupo, receberam esse print, e o cara processou o outro, porque falou que o filho era feio. Agora me fala, o que a empresa teria a ver com isso? Mas tem, né? Porque, assim, do grupo da empresa. É grupo da empresa. Ela tem uma política que fala o que pode, o que não pode trocar mensagem. Tipo, se eu descobrir que tem grupo não oficial, que não manda mensagem só de trabalho, vai sofrer uma penalidade. Dano moral? Porque, assim, agora também... Eu queria também poder entrar com dano moral, porque, por exemplo, se você fala que não pode fazer o grupo, eu também não posso pegar o celular das pessoas e falar assim, não é, eu quero ver, eu vou olhar seu celular, não é para ter grupo com seus colegas de trabalho, entendeu? Mas aí tem. Eu tenho que responder sobre isso. Aí ele vai sofrer uma penalidade. Mas eu não posso nem pegar o celular dele, porque senão eu tô fazendo assédio moral com ele. Não, eu tô investigando a vida dele. Mas se você tomar conhecimento que teve, alguém vai te contar que tá nesse grupo. Olha, de fato ele mandou. Menino, e virou um PT aqui lá dentro da empresa. E aí ele quer o assédio moral. Aí eu te falo, ele quer o assédio moral do filho. Mas aí também, doutora Sabrina,
O que que é esse assédio moral? Eu também não posso falar minha opinião? Por exemplo, se eu Não. te achei feio, Não, eu mas posso é o que eu falar tô te eu achei falando, mas feia? atributos físicos a gente não Ah, tá. comenta, entendeu? Agora, é importante que eu falei pra vocês, né? Se a gente Guarda a sua opinião para você. se a gente tem ali esse programa de combate ao assédio, você deu treinamento, eu tenho a possibilidade de entrar com uma ação de regresso se eu fui condenada por um empregado meu causou, foi acusado de assédio, você foi condenada por culpa dele. Se eu consigo provar que tinha um programa de combate ao assédio, que ele foi treinado e ainda assim ele cometeu o assédio, eu posso entrar com uma ação regressiva e falar, olha, eu fui condenada a pagar 10 mil reais, agora você vai ter que me pagar. Se ele vai ter dinheiro para te pagar, né, pode ser o famoso ganha, mas não leva. Mas ele ter ciência disso também inibe muito essas práticas. A nossa empresa, ela recebeu, não sei nem se eu poderia falar isso aqui, não vou citar nomes nem nada, mas eu vou falar o processo. Nós recebemos um processo de assédio moral e eu fiquei assim... Desestabilizada. Não, nem fiquei, eu fiquei de cara mesmo. Sabe quando cai seu queixo, assim, você fala, não é possível. A palavra era, não é possível. Mas o que a pessoa colocou de prova foi um grupo de WhatsApp que tinha, e que eu não estava, obviamente não era o oficial da empresa, mas uma das coisas que ela falava era, os meus colegas estão me deixando de lado. Eles fazem festa e não me convidam. Só que a pessoa não tinha, nem essa prova ela tinha, porque ela colocou lá, de fato, o print do WhatsApp que as pessoas fizeram festa, porém as outras pessoas tinham print de que ela foi convidada, porque convidaram todo mundo do grupo, não falaram assim, vou te convidar e te convidar, não. Todo mundo do grupo está convidado. Eu não sei se era festa ou se era para sair para algum lugar, mas foi uma das provas que ela veio e no processo ela deixava muito claro, eu não tenho nada contra os gestores. Mas Contra os Então, a sócios da prevenção empresa. é o melhor remédio. Ou porque seja, o se empregado você é a tomou empresa. ciência de que existia, né? Eu De fiquei repente, sabendo desse grupo depois, o né? dia que o processo chegou, Aham. né? Mas a orientação né? Tomou conhecimento de algum grupo de WhatsApp criado por eles para falar mal, etc, etc. E eles criam Vamos mesmo, tomar né? as medidas todo cabíveis. mundo Até cria antes, grupo. né, gente? Antes de saber que tem o grupo, já se estabelece Ou já. uma política Sim. interna de gestão Prevenir. de grupo de WhatsApp. A prevenção é o que vai te resguardar. É documento. Sim. Um dos motivos que, assim, eu comecei a enxergar essa lei ou norma, não sei, da NR01 com um olhar benéfico, é justamente por isso. Porque, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem, às vezes bate na sua porta, você não está preparado. Eu, por exemplo, não estava preparado, mas graças a Deus a gente foi julgado improcedente. Mas tendo essa obrigação agora, você vai se resguardar, Sim. né? Sim. Então, você vai treinar, você vai ter uma equipe de RH já Medindo, né? medindo, Preparada, fazendo né, pra pesquisa e tudo mais, para que essas coisas não venham a acontecer, né? E eu acho que isso é um ponto positivo também, né, para as relações de trabalho. Porque, de Sim. repente, é o que você falou, eu tô lá na minha sala, eu não sei o que está acontecendo, tô achando que o ambiente tá ótimo e a pessoa tá lá, chega domingo à noite, dá palpitação, porque não quer ir trabalhar. Você não quer ter uma empresa Não, que os não quero. empregados se sintam assim. Não. E hoje, não só as questões trabalhistas afetam, né, a saúde mental do trabalhador, né? Sim. Hoje a gente tem fatores externos a A vida tá essa pesada, relação, né? A vida muito pesada. Então, tudo isso vai precisar ser medido, né? Sim, eu vejo E como de um que ponto maneira? positivo. E é onde nós temos que encontrar meios, alternativas para lidar com essas situações. Sim. Porque hoje em dia, gente, é cada vez mais difícil a gente não separar a vida pessoal da profissional. Então, vamos supor que lá em casa eu tô passando por um problema de divórcio ou com um filho, e aí eu não vou chegar para trabalhar 100% feliz todo o tempo, e isso inclusive pode ocasionar uma depressão, Sim. né, que não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com a empresa. Então, eu acho que a CNR01 ela vem para ajudar a gente até colocar situações isoladas, né, de decorrência de que acontece com a pessoa e não necessariamente com o ambiente de trabalho.
mas eu vejo também que nas empresas tem muita oportunidade que a gente pode melhorar e documentar. Sim. E Fazer aí, esse gente? gerenciamento, né? Pra gente finalizar, né? Vou colocar Já, aqui. não é possível que Nossa, já passa tão rápido. Passa voando, né, gente? Eu queria que vocês falassem pra mim qual que é a visão de vocês referente ao futuro, né, dessas relações de trabalho. Vocês acham que daqui a um tempo vai pejotizar tudo? vai estar vai todo mundo acabar com assédio tudo? moral, deprimido, com burnout. Qual que é a Não, opinião Deus de me vocês? livre, não. Uma bomba Vamos ser explodindo. um realista esperançoso. Eu vejo assim, as mudanças já estão aí, não é nem futuro, né? É bem presente, para não falar que já é passado. E que cada vez mais a gente sente a necessidade das leis acompanharem, né? Porque elas estão totalmente obsoletas. Aí ficam aí situações, igual a gente citou, de entregadores, esses freelancers que estão desamparados, digamos aí, legalmente, o que traz uma insegurança jurídica gigantesca, afasta até investimentos, né, estrangeiros no nosso país. Então, acho que isso já é para ontem, essa discussão, né, de acompanhar essa mudança. Como eu falei, a gente está num cenário que às vezes a pessoa não é nem empregado, nem autônomo, ele é parasubordinado e eu não tenho um amparo. Então, a gente precisa ter esse olhar para acompanhar as mudanças. É fato que essa geração nova quer cada vez mais autonomia, né? São muito diferentes da minha nossa. geração, por exemplo. A de que nossa geração já é muito já é muito diferente diferente, da anterior. E o que vem agora é muito ainda diferente da nossa. E eu acho que essas relações vão ser vão complicadas. mudar. Hoje em dia você vê que eles buscam qualidade de vida. A gente achava muito normal, gente. Nossa, eu tô no início da minha vida profissional. Vou morrer de trabalhar e é isso mesmo. É comum e não tem que reclamar. Eles não Ninguém querem. chega reclamando. Hoje não, eu tenho um filho adolescente de 18 anos e eu vejo a cabeça dele é totalmente diferente, né, de como era a minha. Então, assim, ao invés de a gente ficar nessa briga e também desse conflito de gerações, é o que tem. Então, vamos ver como que a gente pode adaptar, porque eles não estão de tudo errados, né? Apesar de muita coisa eu discordo, mas assim, eles não estão de tudo errado falar. Já tive estagiário que virou e falou, não quero mais esse estágio. Mas por quê? Porque eu não quero essa vida que vocês têm. Mas como que é a vida que... Não, vocês não têm vida. Mas o que é ter Meus vida para filhos fazem você? isso. O que é ter vida? Então, de repente, tudo que a gente passou e às vezes, né, a gente tá aí todo mundo com burnout, eles não vão ter, né? Aí também não sei como que vai ser. Mas a mudança, gente, é fato. Essa questão da inclusão na NR1 do gerenciamento de riscos psicossociais, eu vejo de uma forma positiva para melhorar as relações de trabalho. A gente quer um ambiente saudável para trabalhar, né? É só a gente se colocar no lugar da pessoa. Eu quero ir para um lugar que eu falo, nossa, que bacana, né? Eu tô Eu indo gosto de trabalhar. trabalhar, É um lugar... Claro, a gente tem os percalços ali, mas fala, não, são pessoas que eu aprendo, que eu consigo... Me traz uma remuneração que me atende. Enfim, eu vejo assim... Sou uma realista esperançosa. Mas eu acho que, assim, precisa realmente ter uma revisão aí dessas leis trabalhistas. Não falo só pela empresa. Sendo empresária, aqui eu não estou falando como contador, como empresária mesmo, precisa ter uma revisão urgente para o lado do empregado também. Porque ele também... Todo mundo acha assim, mas aí ele vai ficar sem garantia, sem lei. Gente, não é isso. Para ele, hoje é ruim. O que ele quer, né? Para ele é ruim. Tem que ver o que é para ele importante. Se tem tanta gente se submetendo a um trabalho que é meio... A gente tá aí numa fase que tá com um desemprego baixíssimo, ou seja, as pessoas estão podendo escolher o trabalho. Aqui em Uberlândia, principalmente, eu entendo que as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar. E mesmo assim, elas podendo escolher onde elas querem trabalhar, elas escolhem um trabalho informal, um PJ, então eles não estão satisfeitos com o que tem de garantia para eles. Sim. Entendeu? Os descontos que estão acontecendo ali na folha dele faz muita diferença no dia a dia. Então, eu também acho que tá tudo muito obsoleto. As leis, encargos, descontos. E isso está gerando essa nova forma de relação de trabalho. Né? Perfeito. Mas que quase sempre toma, no final das contas,
é o empregador. Exatamente. Eu penso, Josiane, da mesma forma que você, eu acho que eu acredito que em breve a gente deve ter uma reforma trabalhista, né? Mas não por causa do empresário, mas porque o empregado vai estar diferente. Essa mão de obra é diferente. Isso se não acontecer, porque hoje, quando a gente vai falar de previdência, a pirâmide já está invertida. É um sistema que não consegue nem se manter no futuro, né? Se a gente olhar... A conta não fecha. A conta não fecha. E Minha vai avó... fechar cada vez menos, com É. menos gente Exato, contribuindo. menos gente contribuindo e vamos pensar, né? Nossos avós, né? Minha avó teve 6 filhos, a minha mãe teve 2, eu tive 1. E isso cada vez mais. Minha filha, eu não sei se ela quer ser mãe. Então, cada vez mais vai faltar gente nessa pirâmide para manter. Contribuindo, né? Então, eu acho que isso vai ser um assunto que vai ser revisado. Assim, precisa ser. E eu acredito que, não tô falando não, daqui 5 anos... Não tô indo longe, não. Eu acredito que isso aí já vai ter revolucionado. Viu, Thaís? Tá gravado. Inclusive, você vai ver, ó. Filma eu. Daqui 5 anos, esse mercado já vai ter revolucionado. Eu acredito, e só que eu tenho expectativas boas e esperanças, igual você. Porque talvez, se o que caracteriza esse vínculo é o que deixa as pessoas inseguras ou insatisfeitas, se a gente consertar isso de uma maneira legal que fique bom tanto para o empregado quanto para o empregador, é o melhor dos mundos, né? Então, eu acho que tem que encontrar esse meio termo, né? Com certeza. E você, Denisa? Eu tô precisando dessa positividade aí de vocês duas, viu? Eu comungo da ideia da doutora Sabrina e da Thaís. Também sou muito esperançosa de que esse mundo aí seja um mundo ideal para nós, né? Tanto empresários quanto colaboradores. E precisa, sim, de reformas, precisa de revisão, de legislação, acompanhamento. Quanto mais a gente tiver aí consultorias para poder saber lidar com as situações do dia a dia melhor, né? Para que a gente tenha um cenário aí mais tranquilo, mais... né, tênue aí em Menos relação a inseguro, essas né? inseguranças. Eu vejo hoje, assim, que nunca foi tão necessário ter essa equipe aqui acontecendo, sabe? Multidisciplinar. Essa multidisciplinar. Sim. Você ter um advogado trabalhista de confiança, a Sim. Sabrina é nossa advogada, Com muita honra. ter um RH topíssimo, Sim. ter um departamento pessoal Estruturado. estruturado, que anda na linha sempre, né? Então, eu Com acho que certeza. isso faz muita diferença para qualquer empresário que queira ter o mínimo de problema possível, E né? ter sucesso no negócio, E né, ter gente? sucesso. Porque no final a empresa existe hoje para ter sucesso, para dar lucro, né? Sim. Então, quanto mais a gente faz as coisas pensando e querendo, né, agir da melhor forma, a chance do êxito é muito maior. Eu falo assim, eu tenho uma- Crescimento sustentável. é um né? crescimento sustentável, eu tenho um negócio que Deus abençoa, né? Quando faz as coisas certas e você Sim. tem aquela intenção de agir, eu acredito que é a fórmula para o sucesso. Com certeza. Então, pra gente encerrar, qual que é a pitada do episódio? Todo final de episódio, né? A gente deixa A uma gente deixa uma pitada pitadinha, que é aquela pontinha ali. para o pessoal pensar. Então, aqui vai ficar a nossa pitada, que é: pejotizar sem critério pode parecer economia ao início, mas o custo real vem disfarçado de processo, desgaste e reputação arranhada. Gestão de pessoas exigem coragem, consistência e responsabilidade. Perfeito. É isso aí. É isso aí? mesmo. Muito bom. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada, Foi Sabrina, ótimo, por muito você bom. ter... Doutora, Sabrina, né? Por você ter participado aqui com a gente. Obrigada, Eu que Denisa, agradeço. que é a primeira vez Obrigada. aqui, né? Obrigada, Thaís. E vamos Vamos fazer pro mais. Eu próximo, acho muito esse assunto, assim, ele cabe para qualquer tipo de empresa. E estamos aqui, né, gente? O Grupo E tá aí, doutora Sabrina tá aí, vamos... Seguimos evoluindo Seguimos fortes. sempre. né? Um abraço, gente. Até a Tchau, tchau. próxima.